Boa tarde a todos vocês, estudantes de Pernambuco. Sejam muito bem-vindos ao melhor dia da semana, o dia da aula de artes. Então, preparados? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a representatividade das expressões visuais contemporâneas. Mas, antes da gente saber a importância, da representação da arte contemporânea, a gente precisa entender um pouco do que é a arte contemporânea. Então vamos lá para o primeiro slide, imagem na tela. Olha só, a arte contemporânea são as diferentes expressões artísticas que surgem de maneiras individualizadas depois do movimento da arte moderna, trazendo uma segunda ruptura na forma de se expressar artisticamente e abrangem as atuais expressões criativas como grafitagem, videoarte, dança, música, teatro, pintura, escultura, instalações, arte eletrônica, entre outras. Então, gente, olha só, arte contemporânea, a gente pode dizer que é tudo aquilo que se faz dentro da atualidade no campo das artes. Mas, diferente de outros momentos da história da arte, a arte contemporânea, ela não segue padrões de grupos de artistas ou de obras de artes, movimentos com as mesmas características, como aconteceu na arte moderna, como aconteceu nas vanguardas europeias. O que acontece? A arte contemporânea, ela é mais individualizada, as expressões artísticas são mais individualizadas, Ou seja, os artistas, eles agem por si só, por conta própria, cada um traz a sua arte, representa a sua arte de maneira como aparece dentro do seu conceito, dentro da sua técnica, sem estar associado ou ligado a um movimento específico ou a grupos específicos, tá? Então, vamos seguir aqui para a gente dar uma olhadinha na edição aqui dos slides. A palavra contemporânea saiu por trás da imagem, mas não tem problema, tá, gente? Então, olha só. A representatividade das expressões visuais contemporâneas. Então, hoje, o que a gente tem? Aí na imagem da esquerda, vocês estão vendo uma instalação no Festival de Osora, na Hungria. Essa instalação foi de 2015. Ela traz a imagem de uma árvore feita com materiais diversos, uma expressão diferente do que seria uma árvore. Na imagem da direita, a gente tem uma pintura, que se chama Aline, também foi realizada em 2015 e foi realizada pelo pintor Francisco Vidal, que é um pintor africano, tá, gente? Então, olha só. Então, a gente tem aqui instalação, pintura, nessas outras imagens a gente tem escultura e grafitagem. Então, eu trouxe para vocês aqui uma imagem de uma escultura de 2012, de um artista, Daniel Archamp, que ele trabalha a tridimensionalidade da escultura como se as esculturas estivessem recobertas por tecido, mas na verdade não é, tudo isso aí faz parte da escultura. E um grafite de 1984, olha só, gente, atenção. Um grafite de 1984, pintado por Jean-Michel Basquiat, tá? Então, esse é um dos pais da grafitagem, digamos assim, É um dos primeiros artistas que começou a trabalhar a grafitagem em muros, em paredes, a usar tinta spray, diferentemente do que as pessoas realizavam com a pichação. Então, a partir desse movimento aí do começo da década de 80, a grafitagem passa a ganhar força, e passa a ser depois reconhecida como arte. Então, olha só. Coloca a imagem para mim, Ana, por favor. Olha só, gente. A gente tem aqui... Agora a gente vai ver que existem, dentro das expressões contemporâneas, diferente dos movimentos artísticos anteriores, onde existia grande ligação entre os artistas e que as obras de arte tinham características parecidas, a gente vê que
Na arte contemporânea não é assim, como eu acabei de falar para vocês. Então, na arte contemporânea, as obras elas têm características próprias e cada artista tem a sua forma de criação, sua maneira particular de criar a sua obra, né? Embora muitos artistas tenham ideais, compartilhem dos mesmos ideais, ou tenham os mesmos conceitos com relação ao que precisa ser mostrado, a vida social ou coisas parecidas, mas eles não trabalham em grupo, eles não trabalham sob as mesmas perspectivas artísticas. Eles têm até o mesmo conceito ou os mesmos ideais, né? Porque estão vivendo na mesma época. Lógico, os problemas e os acontecimentos são os mesmos, mas cada um tem uma maneira muito particular de expressar a sua arte diante das técnicas que ele dispõe. Então, vamos seguir aqui. O que é que a gente vê que a arte contemporânea faz? Ela agrega formas de expressões e técnicas inovadoras que estimulam a reflexão subjetiva sobre a obra de arte e apresenta uma negação a alguns aspectos modernos. Então, ajudando a configurar novas definições no mundo artístico, né? Então, a arte contemporânea ela também traz aspectos como a ideia, a atitude e o conceito da obra, eles são muitas vezes muito mais valorizados do que a própria obra em si. Então, uma das rupturas que a arte moderna, a arte contemporânea faz com os demais movimentos artísticos até então acontecidos na história da arte, é exatamente esse. É que a obra de arte, o produto final, não é o mais importante ou não é reconhecido como a obra de arte em si. Muitas vezes, o processo que levou aquele artista, né, o processo, o fazer artístico que foi executado por aquele artista, o caminho percorrido na aplicação das técnicas e na definição dos conceitos que ele usou para aquele produto final, eles muitas vezes, este caminho, ele é reconhecido e muitas vezes é até mais valorizado ou mais importante do que o produto final, do que a obra pronta, digamos assim, né? Então, exatamente essa é uma das maiores negações que a arte contemporânea faz de acordo com elementos modernistas, né? Então, para os modernistas, o produto final ainda era o mais importante. Já para os artistas contemporâneos, o produto final ele não é o mais importante. O produto final é uma consequência do processo. Então, todo o processo daquele fazer artístico, toda a elaboração conceitual, toda a aplicação de técnica, toda a preparação para aquela obra é tão importante quanto a obra de arte final. Então, tem tanto valor quanto. Por isso que hoje, quando a gente fala com relação a valores financeiros da obra de arte, muita gente questiona, né? Por que as obras de arte são tão caras? Principalmente quando são obras de artistas renomados, de artistas famosos, muito conhecidos. Exatamente por isso. Porque quando você paga o preço por uma obra de arte, você não está pagando apenas por aquele quadro, por aquela fotografia, por aquela escultura, não só por aquele produto final que você leva para casa e pode deixar exposto na sua casa. Mas você está pagando por toda a ideia que aquele artista teve, por toda a elaboração conceitual que ele realizou para conseguir fazer aquele produto final que você está levando para casa, por toda a técnica que foi aplicada, por todo o processo criativo do artista. Então, todo o trabalho, né, que o artista teve, desde o primeiro pensamento dele na concepção daquela obra, até o produto final ficar pronto, é o que agrega valor, inclusive valor cultural, valor artístico, mas inclusive valor financeiro na hora que aquela obra de arte vai ser comercializada. Tá certo, gente? Então, por isso que obra de arte não é um produto barato, infelizmente, né? Mas vamos seguir. Então, olha só, imagem na tela, Ana. Levando em consideração esse conceito de que o processo criativo
de que a elaboração conceitual e de que todo fazer artístico para que aquela obra esteja finalizada, levando em consideração que tudo isso tem valor e agrega valor, a gente vai encontrar na arte contemporânea algumas expressões como essa que eu trouxe para vocês aqui. Vocês estão vendo aí uma imagem, do lado direito, a imagem maior. Ela traz o cenário, né, a imagem de uma casa, né, de uma sala, digamos assim, que tem sofá, mesa de centro, tem prateleiras, estantes, mesinhas, né? E que está tudo branco, né, gente? Então, isso é uma instalação interativa que foi montada numa exposição que funcionou de dezembro de 2011 a fevereiro de 2012, lá na Austrália. E a artista é uma artista japonesa, não sei se eu vou conseguir pronunciar o nome dela de maneira correta, tá? Mas o nome da artista é Yayoi Kusama. Então, essa artista japonesa, ela trouxe para essa exposição lá na Austrália esse cenário de uma casa, né, de um cômodo, de uma sala. Tem piano, tem sofá, mesa de centro, prateleiras, tem estantes, tem vários móveis aí. E a obra de arte dela consistia em deixar crianças entrarem nessa obra e preencher todo esse branco que está aí com adesivos em formatos circulares, adesivos coloridos em formatos circulares. Então, na imagem da direita, vocês estão vendo uma criança colando bolinhas coloridas na parede desse cenário branco, né? E aí, avançando aqui, a gente consegue ver, ó, na imagem da esquerda, uma outra foto desse mesmo cenário, ó, o sofá, a mesinha de centro, né, a TV, o rackzinho aí que tem uma TV e tudo, tá tudo cheio de bolinhas coloridas, ó. E aí, do lado direito, a gente tem na imagem menor, exatamente quando as pessoas estão interagindo com essa obra de arte, né, tem adultos e crianças colando esses adesivos, né, de bolinhas, de círculos coloridos, colando por todos os lugares. Aí na imagem da direita, na imagem menor, vocês veem uma mesa de jantar com cadeiras, com luminárias, e aí tá tudo já com bolinhas coloridas grudadas. Então, aqui na primeira imagem, a gente vê o cenário montado, né, para que as pessoas possam interagir, e no caso dessa obra de arte específica, eram crianças, e aí as crianças começam a colar bolinhas coloridas, e depois a gente vê já o cenário no final da exposição, como ele ficou depois de 2 meses de exposição, né? Tinha bolinha colorida para todo lado, não tinha mais muita coisa branca, era muita coisa colorida já. E aí a gente vê como aquele cenário se transformou de um lugar aparentemente, inicialmente apático, né? Sem vida, para um lugar colorido, alegre, cheio de vida, por conta das bolinhas coloridas que foram adesivadas por todos os lugares desse cenário. Então, isso é uma amostra de obra de arte contemporânea, gente. Aí aqui a gente tem, né, a gente vê que as obras contemporâneas, elas propõem uma diversidade de linguagens, questionando as classificações tradicionais, o caráter das representações artísticas e definição do que é arte. Então, mais que representar formas ou sentimentos, ou até mesmo contemplar a natureza estética, a arte contemporânea, ela busca refletir subjetivamente sobre a obra artística. Traz para mim, Ana, por favor. Então, gente, olha só, como assim? Então, a proposta, né, dos artistas da atualidade, né, do nosso mundo moderno, do nosso mundo pós-moderno, os artistas contemporâneos, então a proposta, a visão deles de arte é que a arte, ela não tem que apenas representar sentimentos ou formas, ou contemplar, né, a natureza estética, a beleza estética das coisas. A arte, ela tem que refletir, a arte ela precisa ser questionadora, ela precisa trazer
esse momento de reflexão para o espectador, para que ela sirva também como agente transformador de opiniões e de realidades. Então, a arte contemporânea ela traz essa reflexão subjetiva sobre a própria obra de arte, né? Por isso, geralmente, é comum que as obras de arte contemporânea elas tenham esse caráter de trazer temas políticos, temas sociais, né? Esse caráter questionador, esse caráter subversivo, esse caráter, na verdade, que demonstra a inquietação dos artistas da atualidade. Então, essa inquietação de não se conformar com desigualdades, de não se conformar com injustiças e de fazer a sociedade como um todo refletir sobre as injustiças que são praticadas no dia a dia, né? As formas de preconceitos, exatamente essas questões sociais e também a questão das opressões políticas, de corrupção, coisas ligadas a tudo que diz respeito à vida do homem como um todo. Então, o artista contemporâneo, ele geralmente traz a sua obra carregada, né, desses questionamentos, dessas inquietações e faz com que a sua obra não seja apenas algo para ser admirado, para ser observado, mas que a sua obra seja uma ferramenta que sugira um questionamento, que sugira uma reflexão e até mesmo uma transformação das realidades, tá certo? Então, vamos seguir aqui. Imagem na tela, Ana, por favor. Eu trouxe para vocês agora várias imagens, né, de obras de arte, de artistas espalhados pelo mundo. Imagem na tela, Ana, e vocês vão ver aí agora as imagens preenchendo a tela de vocês. A gente tem aqui uma instalação plástica na sua esquerda. Ana, imagem na tela, por favor. A gente tem aqui na imagem da esquerda uma instalação plástica de um artista português chamado Vasco Araújo, né, onde ele traz essas cadeiras de mesa de jantar e as paredes repletas, né, de suportes com vários tipos de pares de sapatos de diferentes tamanhos, de diferentes formatos, exatamente como eu falei para vocês. A obra de arte contemporânea não é só algo belo para ser contemplado, para ser observado, para ser apreciado, mas é algo que traz o espectador, né? Muitas vezes são obras que sugerem essa interação entre o espectador e a obra de arte, e quando não sugere a interação direta, né, através da intervenção do espectador, como a gente viu a obra da artista japonesa Kusama, que as crianças interagiam grudando bolinhas coloridas para transformar a obra de arte. Então, quando essa interação não é direta dessa maneira, mas é uma interação no mundo, no campo das ideias e das sensações. Então, eles trazem elementos que fazem o observador, o espectador, refletir sobre aquela obra, pensar sobre aquela obra, né? E mudar muitas vezes seu conceito ou rever suas opiniões, seus posicionamentos e talvez até transformar, né? Transformar as pessoas e transformar o seu entorno. Então aqui a gente tem essa obra do artista português Vasco Araújo na esquerda e do lado direito a gente tem uma obra que é de 2011 de uma outra artista portuguesa, né? Que trabalha com esculturas em tamanhos grandes. E aí a gente vê uma pessoa observando a obra e a obra, para vocês terem a ideia do tamanho que essas esculturas da Joana Vasconcelos, das esculturas que elas têm, né? Então é uma forma de chamar a atenção, trazendo esculturas em tamanhos gigantes, né? E aqui a gente tem a imagem de um cupcake, né? De um bolinho, mas muitas vezes ela traz também, nessa exposição especificamente, a gente encontra imagens de sorvete, de par de sapato, de várias outras coisas, também nesse tamanho aumentado, tá? Aqui a gente tem
um grafite em muro com stencil do Banksy, que é um artista americano. E do lado esquerdo, do lado direito, a gente tem uma obra da pop art do Roy Lichtenstein, que trabalhava com serigrafia, trazendo, né, os ícones da década de 60 como personagens de história em quadrinho e fazia grandes murais e grandes quadros com essa temática. Então, gente, olha lá. Coloca para mim, Ana, por favor. Bom, a arte contemporânea, ela tem articulada por vários estilos, perspectivas e técnicas. A arte contemporânea se materializa de diversas formas de expressão, mas a obra de arte, de fato, não é apenas o objeto final, né? Pois ele se mistura ao processo criativo. Então, como a gente já conversou aqui hoje, né? A obra de arte em si não é aquele produto final, mas todo o percurso percorrido pelo artista dentro do seu processo criativo na construção daquela obra de arte. Seja ela uma escultura, um quadro, uma fotografia, um grafite no muro, né? Seja ela qualquer forma de representação artística. Então, deixa eu olhar aqui o chat para ver se tem alguma pergunta, né? Bom, aqui não tem nenhuma pergunta aqui no chat. Então, vamos continuar para a gente finalizar. Então, gente, olha só. O que a gente pode concluir? Primeiro, vocês podem estar pensando aí, eu só trouxe obras de arte, né, de artistas de fora do país, de artistas africanos, portugueses, americanos, europeus. Por quê? Porque na próxima aula a gente vai ver como a arte contemporânea acontece aqui no Brasil. E aí a gente vai ver quais são os artistas brasileiros mais importantes, né, ou os que têm mais destaque na atualidade dentro dessa expressão de arte contemporânea. E eu vou dizer para vocês, hein? Não percam a aula da semana que vem, porque os nossos artistas, eles são fantásticos, fantásticos, né? Só para dar uma pincelada, os principais grafites do mundo são de grafiteiros brasileiros. Então, gente, não perde na próxima semana a nossa aula. Voltando ao conteúdo de hoje, bom, a arte contemporânea, ela, a partir de que época a obra de arte ela vai ser classificada como arte contemporânea? Então, a partir da segunda metade do século XX, né? Logo após o período da Segunda Guerra Mundial e tal. Então, as obras de arte que começam a surgir a partir dessa época, da metade do século XX, como a pop art, a grafitagem, já são considerados arte contemporânea. Exatamente porque, desde esse período, né, do pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, os artistas eles começaram a ter uma outra consciência, né, sobre a importância da arte, a importância daquilo que é representado artisticamente e sobre o que é que a gente pode mostrar, né, o que é que a gente pode expressar de maneira artística a respeito do mundo. Então, a partir daí, a questão das desigualdades sociais, das injustiças de classe, da opressão das minorias, do cenário político dos continentes, dos diversos países do mundo inteiro, passaram a ser representados na obra de arte de maneira questionada, de maneira a trazer reflexão, seja na dança, no teatro, no cinema, na pintura, na grafitagem, na escultura. Então, os artistas passaram a trazer esse conceito, né, de trazer o questionamento com a arte e de trazer exatamente trazer para a arte essa função de sugerir a reflexão e até mesmo a transformação social. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Um abraço carinhoso. Muito obrigada pela companhia hoje. Um ótimo final de semana para todo mundo. Até a próxima semana. Tchau, tchau.